Olá, bem-vindo ao meu canal. E espero que você aproveite este vídeo. Esta história se passa na Montanha dos Cinco Tigres, onde nosso protagonista, o rei imortal e mestre da seita Xuantian, chamado Li Mu Xuan, acordou de um longo sono. Há muito tempo, o continente Xuanyuan foi invadido por demônios. Ele e seus companheiros lutaram contra os demônios por um milênio. Essa batalha durou centenas de anos, tanto tempo que até as estrelas pararam de brilhar e o continente foi completamente destruído. Só então eles conseguiram matar todos os demônios. Devido à batalha, ele faleceu. No entanto, a fada Luoxia e o monarca Beidong, na esperança de trazê-lo de volta à vida, fundiram seu corpo com o núcleo do continente Xuanyan. Após despertar, ele realmente duvidou se ainda estava vivo. Quando ele emergiu à superfície, viu que tudo havia mudado porque ele havia dormido por muitos anos. Ao sair, percebeu que a energia espiritual do continente Xuanyan havia se recuperado completamente, já que todos os demônios foram eliminados. Depois de tanto tempo, ele não sabia se seus amigos Beidong e Luoxia ainda estavam vivos ou se haviam se tornado reis imortais. Seu templo estava localizado em um dos lugares mais famosos da Montanha dos Cinco Tigres. Diziam os boatos que ele havia morrido há muito tempo e seu corpo estava enterrado em algum lugar escondido na montanha. Para a pessoa afortunada que conseguisse encontrar seu corpo, havia a possibilidade de descobrir um grande tesouro. Ao ver as pessoas, ele rapidamente percebeu que nesta era, ninguém cultivava seu Qi. Além disso, a condição física dos jovens era lamentável, pois eles não sabiam como aproveitar a grande quantidade de energia espiritual disponível. Ele ficou realmente decepcionado, mas o pior ainda estava por vir. Perto dele, um estudante de 19 anos chamado Ling Feng estava prestes a cometer suicídio. As pessoas ao redor tentavam impedi-lo, mas o estudante não ouviu e pulou. Aqueles que cometiam suicídio não podiam entrar no ciclo da reencarnação, mas hoje era seu dia de sorte, pois o protagonista havia decidido salvá-lo. Mas quando ele pulou para ajudá-lo, percebeu que não conseguia voar e, como resultado, caiu no chão junto com o estudante. Ele não sabia o que estava acontecendo, já que era o grande rei imortal, mas agora não conseguia nem fazer algo tão simples quanto voar. Para verificar o que estava acontecendo, ele decidiu entrar em seu mundo interior. Seu núcleo havia se tornado extremamente violento porque seu corpo imortal foi danificado quando 3.000 pequenos mundos foram destruídos, fazendo com que sua cultivação caísse para o reino mortal do renascimento do Qi. A energia espiritual se transformou em líquido e se reuniu no mar. Uma vez que o mar de energia fosse incendiado, ele seria capaz de destruir mundos como este dezenas de vezes. Com a energia que possuía no momento, era impossível para ele trazer o estudante de volta, então decidiu preservar o corpo e a alma do estudante para revivê-lo depois de recuperar todo o seu poder. Usando sua técnica de busca da alma, ele conseguiu ver as memórias do estudante. Esse jovem sofria de uma doença grave e não queria causar problemas para sua família. Então, infelizmente, o suicídio parecia ser sua melhor opção. Devido à passagem do tempo, o mar havia mudado e os mundos haviam desaparecido. O continente Xuanyan havia se transformado no planeta azul e, por causa disso, todos os seus antigos amigos já não existiam mais e os humanos haviam esquecido como cultivar energia para alcançar a imortalidade. Essa era a razão pela qual a energia espiritual desse mundo era tão densa. As veias espirituais estavam nutrindo todo o planeta com energia espiritual, e o núcleo do continente tinha o papel de regular a energia das veias espirituais. Este mundo tinha tanta energia que o núcleo não tinha muito tempo antes de explodir. Enquanto ele dormia, a energia espiritual deste mundo estava fluindo para o seu mundo interior. Graças a isso, ele conseguiu sobreviver quando estava à beira da morte. Mas também, por causa disso, sua cultivação de energia caiu de rei imortal para o reino do refinamento de Qi. O suicídio chamou a atenção da polícia. Ao se aproximarem do local, eles se depararam com o protagonista. A princípio, eles o suspeitaram, pois ele usava as mesmas roupas do segundo jovem que havia pulado, mas o ignoraram, porque era impossível que ele ainda estivesse vivo depois de pular de um penhasco, e as roupas que ele usava eram muito populares entre os jovens. Em uma parte da montanha ficava a residência Xianxi. Esta residência foi construída há mais de 2.000 anos, desde o início da primeira geração dos Mestres Imortais. Ela detinha o título de local taoísta mais antigo da região. O atual mestre da residência Xianxi era um homem mais velho chamado He Yuanfen. Enquanto ele guiava os visitantes como em qualquer outro dia, de repente seu discípulo veio correndo com uma notícia terrível. Ele lhe contou que 2 pessoas haviam cometido suicídio pulando de um penhasco em sua montanha Wuhu. Devido a esse problema, ele cancelou a visita.
O vídeo dos dois jovens pulando rapidamente se tornou viral, e agora as pessoas acreditam que a montanha Wuhu estava amaldiçoada. Um suicídio já era azar, mas dois eram demais para a reputação da família. A partir de agora, não seria fácil para o mestre convencer qualquer hóspede a investir na residência. Yuan Feng assistiu ao vídeo com mais atenção e viu que um dos homens se parecia com o grande rei imortal. A princípio, ele achou que o vídeo era falso, mas seu discípulo esclareceu que estava presente quando os dois jovens pularam. Depois de muito tempo, o rei imortal havia reaparecido. Ele costumava contar uma história para seus novos discípulos, dizendo que uma fada estava enterrada na montanha Wuhu e que a mansão do mestre imortal vinha protegendo o túmulo por muitas gerações, embora seu discípulo atual achasse que ele inventava essas histórias por causa do excesso de bebida alcoólica. A história que ele costumava contar começava com um pergaminho. Quando seu mestre lhe entregou esse pergaminho, disse que era o tesouro da mansão do mestre imortal. Esse pergaminho era imune à água e ao fogo, então lhe confiou a missão de guardá-lo em um lugar seguro. Naquela época, ele era jovem e cheio de energia, por isso não acreditou nas palavras do mestre e tentou queimar o pergaminho. Como resultado, a mansão pegou fogo, seu mestre perdeu a vida e ele queimou parte das nádegas. Para verificar se o homem do vídeo era realmente o rei imortal, ele foi até a mansão onde guardava o pergaminho. Comparando as fotos, percebeu que eram iguais como duas gotas d'água. Seu discípulo achou que era apenas coincidência, mas Yuan Feng tinha certeza de que era ele, já que sempre carregava o pergaminho consigo e nunca o tinha mostrado a ninguém. A única coisa que ele podia fazer agora era confiar que a lenda era real, pois era a única opção para ver seu mestre novamente. O protagonista estava perto de um rio e não demorou para perceber que a água tremia demais porque o céu estava entrelaçado. O céu estava furioso, então lançou um raio que atingiu uma árvore próxima, e um olho apareceu no céu, dizendo a ele que era o próprio céu e que ele não tinha mais o direito de existir. O protagonista, irritado, respondeu que, se o céu quisesse uma luta, ele teria uma. Ao ouvir sua voz, o olho desapareceu de repente, entendendo a diferença de poder. Ele logo percebeu que o céu era uma espécie de ilusão criada por alguém que tentava dominar o mundo. Embora retornar ao topo não fosse muito difícil para alguém como ele, o problema era que, para libertar seu mundo da Terra, ele precisava cortar a conexão entre o núcleo do pequeno mundo e a Terra. Depois disso, restava apenas mais um passo para alcançar o status de imperador imortal, e nesse nível, ninguém seria seu rival. O único problema em cortar a conexão entre o pequeno mundo e a Terra era que a imensa energia da Terra não teria para onde ir, causando uma explosão espiritual que traria o fim deste mundo, e 99% dos seres vivos seriam extintos, além de a civilização também sofrer uma catástrofe. Este mundo possuía um grande sistema de redes e vários jogos interessantes, além de um dispositivo de comunicação portátil. Ele achava que seria uma pena se este mundo fosse destruído. Ele havia lutado por centenas de anos contra espíritos malignos de outros mundos no continente Xuanian, e agora que havia despertado, queria encontrar uma maneira de salvar a Terra. Por isso, decidiu adiar sua missão de alcançar o auge. No passado, ele havia embarcado na jornada de treinamento contínuo para subir de nível na zona de treinamento. Graças a esse treinamento, não apenas melhorou a eficiência de cultivar energia rapidamente, como também evoluiu todos os seus atributos de Kung Fu. Mas agora, devido à influência do núcleo do continente, a aura da Terra e a aura de seu pequeno mundo haviam se integrado por muito tempo, e agora todos os seus atributos estavam alinhados. Se houvesse monges suficientes na Terra com as mesmas habilidades que ele, eles poderiam ajudá-lo compartilhando parte de suas auras, e assim, todos os seus atributos originais seriam restaurados. Usando o espelho Tianyan, ele sabia que precisava de 100 monges que pudessem entrar na zona de treinamento Xuanqian e alcançar o nível Shi. A partir desse nível, ele poderia ajudá-los a treinar ainda mais. Esse era o método mais viável para ele no momento. Encontrar 100 monges era fácil, mas pedir que treinassem por ele seria muito complicado. Quanto mais alto o nível, mais difícil era alcançá-lo e progredir para o próximo. Para restaurar sua cultivação, ele precisava da ajuda dos 100 monges. No momento mais glorioso do continente Xuanian, encontrar 100 monges já era uma tarefa difícil, mas agora era quase impossível, porque ninguém treinava na Terra. Mas ele não queria desistir, pois no passado conseguiu eliminar todos os demônios malignos que invadiram o continente. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Primeiro, ele precisava reentrar na Terra, independentemente da época ou da capacidade dos jovens de aprender e aceitar o treinamento. Se ele realmente desejava mudar o mundo, precisava primeiro mudar os jovens. Enquanto se preparava para iniciar sua busca, Yuan Feng e seu discípulo vieram até ele, pois estavam esperando por seu despertar. Eles lhe entregaram o pergaminho e ele o examinou para ver que era realmente ele. Este retrato foi feito por Luoxia, que refinou um pequeno mundo próprio para criar o retrato imortal.
Como Beidong e Luoxia já não estavam mais vivos, os humanos estavam em um estado terrível. Yuan Feng queria segui-lo por toda parte, pois eles estavam esperando por seu retorno há muito tempo. Justo quando ele estava prestes a começar a procurar os monges para ir à zona de treinamento, encontrou essas duas pessoas, o que foi um começo bastante bom. No entanto, o poder espiritual deles era bastante fraco e sua base era limitada. Ele não tinha muita esperança de cultivá-los e elevá-los de nível em suas vidas, mas poderia aceitá-los como discípulos. O velho sacerdote taoísta parecia imortal, então era viável para ele ser o primeiro em sua missão e promover o cultivo. Normalmente não gostava que o seguissem, então deu-lhes o livro Xuan Chen Chi para depois verificar se os dois atendiam às suas expectativas. Agora ele pretendia ir para a Universidade de Lujing, mas como não podia voar, Yuan Feng decidiu levá-lo em seu carro. Enquanto passavam pela cidade e viam os prédios altos, ele não pôde deixar de pensar que aqueles edifícios eram como gaiolas para animais. Yuan Feng recomendou que ele trocasse de roupa, já que as vestes que usava eram muito chamativas, e também comprou itens úteis para o início das aulas, como um celular, um notebook e um tablet, além de vincular seu cartão de crédito ao celular para que ele pudesse comprar tudo o que quisesse. Como forma de agradecimento, o protagonista lhes deu uma pintura. Essa pintura era uma arma mágica que lhes permitiria permanecer seguros ao canalizar um pouco de poder espiritual. Ao passar pela entrada da universidade, todos os estudantes ficaram impressionados com sua beleza. Quando chegou ao escritório de matrícula do curso de Ciência da Computação, foi atendido pela recepcionista profissional chamada Jiang Nai e por um estudante do segundo ano chamado Li Gaoliang. Jiang Nai lhe disse que seu nome não estava na lista. Ao ouvir isso, ele usou seus poderes e modificou as leis, alterando a foto que ela tinha na lista. Como o núcleo da Terra estava dentro do corpo de Li Muchuan, ele poderia até modificar a própria Terra se quisesse. As palavras que ele pronunciava continham a vontade da Terra, tornando muito difícil para pessoas comuns desafiá-lo. Zhang Feng ordenou que Li Gaoliang o guiasse até seu dormitório. Enquanto estavam a caminho, o protagonista encontrou Han Jiqin, uma estudante do terceiro ano. Ela possuía o núcleo da lua. Li Gaoliang sugeriu que ele a esquecesse, pois além de ser a garota mais bonita de toda a universidade, ela também era filha do homem mais rico da cidade. O pai dela havia enviado vários agentes disfarçados para protegê-la de perseguidores. Seu parceiro atual era Jiang Tianhao, que era considerado o príncipe do basquete. Ele havia recusado convites de universidades muito melhores apenas para estar com ela na mesma universidade. Ling Zai era o principal discípulo da seita Xuanchen, e o núcleo da lua era a raiz espiritual do céu e da terra. Encontrar alguém como ela era extremamente raro. Ela se parecia com Ling Zai e tinha a mesma raiz espiritual, então ele não pôde deixar de pensar que ela havia reencarnado. Ela era uma das candidatas mais adequadas para se tornar uma monja e cultivar energia para o rei imortal. Han Jiqin tinha a sensação de já ter visto a protagonista em algum lugar antes. Quando chegaram ao seu dormitório, ele conheceu seus novos colegas de quarto, Luo Yong, um estudante de educação física, Lu Hongquan, um estudante de literatura, e Jiang Zehao, um estudante de ciência da computação. Agora que todos tinham chegado, Luo Yong decidiu se proclamar líder do dormitório, já que ninguém mais queria ser o líder. Após 2 meses de estudo, Li Muchuan conseguiu obter uma compreensão geral deste mundo. Ele entendeu que era um mundo dominado pelo desenvolvimento tecnológico e que havia religiões demais nesse mundo, o que fez com que o taoísmo entrasse em declínio. Os humanos não resistiam mais ao nascimento, envelhecimento, doença e morte. Agora, eles aceitavam seu destino diante dos céus. Ao longo da história, houve muitas pessoas que cultivaram os olhos de Li Muchuan. Apesar do domador de touros não possuir poder espiritual, Muchuan considerava que seu conhecimento do mundo estava à altura. Sua perspectiva era semelhante à de um cultivador. Em sua era, todo cultivador imortal era rebelde e queria se superar. Se o caminho do céu não estivesse obscurecido, haveria 2 reis imortais neste mundo. Na biblioteca, Jiqin e Jiuling também estavam presentes. A maioria dos rapazes na biblioteca tinha ido apenas para ver Jiqin, mas ela tinha ido para ver o protagonista. Quando ela se aproximou dele para conversar, de repente começou a desmaiar, mas pouco antes de cair no chão, o protagonista apareceu e a segurou. Ao segurar sua mão, ele percebeu que a aura dela havia assumido uma forma líquida e que seus meridianos estavam em desordem. Isso aconteceu porque ela havia dormido por muito tempo. O núcleo da lua era a raiz espiritual do céu e da terra, por isso absorvia a energia espiritual de forma independente e a convertia em líquido espiritual. Sem um método especial de cultivo, era impossível para um corpo mortal conter tanto líquido espiritual.
O corpo dela não teria muito tempo antes de ser corrompido pelo líquido espiritual, então ele usou seu poder para ajudá-la em seu cultivo. Agora ela se sentia muito melhor, mas ele ainda não havia terminado de ajudá-la, então recomendou que ela o visitasse depois de um bom descanso. Ele ficou impressionado por ela ter conseguido sobreviver por tanto tempo com o líquido espiritual fluindo em seu corpo daquela forma. Ao salvá-la, ele não pôde evitar atrair a atenção de todos os estudantes na biblioteca, que estavam com inveja dele. Yuan Feng já havia dominado o estágio inicial do nível Qi e agora podiam andar sobre a água e cavalgar qualquer nuvem. O velho começou a fazer uma transmissão ao vivo para mostrar ao seu mestre tudo o que havia aprendido. Como era uma transmissão pública, pessoas de todos os lugares estavam assistindo. A maioria dos espectadores acreditava que era uma farsa, já que era impossível andar sobre a água ou escalar uma parede como uma formiga. Yuan Feng estava tentando promover o livro do protagonista, e ao ver isso, os espectadores acharam que era uma forma de publicidade para divulgar seus livros. O protagonista confirmou que o que eles estavam vendo era real e não uma farsa, mas um dos usuários começou a zombar dele. Irritado, ele saiu à procura dessa pessoa, e naquele dia, a Terra quase foi destruída enquanto ele tentava localizar o usuário. Após vários dias, o Monte Wuhu estava recebendo uma grande repercussão graças ao mestre e seu discípulo. Hoje era o dia em que o velho iria desafiar o campeão de Muay Thai, e todos os espectadores acreditavam que o velho não duraria mais de 8 segundos. A luta começou e o grande campeão de Muay Thai foi derrotado em 1 segundo com um soco de nível Xi. O velho comemorou sua vitória e promoveu o livro mais uma vez. No entanto, naquele momento, a transmissão ao vivo foi suspensa de toda a rede por violar as regras. Jiang Zihao, o colega de dormitório do protagonista, conseguiu baixar o vídeo antes que ele fosse apagado de toda a rede. Logo após bloquearem a sala de transmissão ao vivo, ele rapidamente procurou o vídeo em outros sites, mas no final não conseguiu encontrar nada. Alguém com muito poder havia removido os vídeos da internet. Ele aproveitou a oportunidade e baixou os vídeos hackeando a plataforma. Depois de baixar os vídeos, ele os assistiu quadro a quadro. Após assisti-los por várias horas, ele chegou à conclusão de que os vídeos não eram uma farsa e que tudo o que estava acontecendo era verdade. O motivo pelo qual foram bloqueados era que estavam tentando promover o livro chamado Zona de Treinamento Xuantian. Yuan Feng notificou o protagonista de que sua transmissão ao vivo havia sido bloqueada devido a inúmeras reclamações. Ele usou seu poder e se imergiu no núcleo de seu planeta. Graças à transmissão ao vivo, já havia 87 monges que haviam lido a Zona de Treinamento Xuantian e alcançado o nível Xi. Um dos maiores líderes da Terra disse que uma única faísca pode iniciar um incêndio. O fogo da imortalidade já havia sido aceso, então não era fácil de apagar. Desde os tempos antigos, os humanos tinham um sonho, o sonho de alcançar a longevidade e manter uma aparência jovem. Mesmo que os humanos tenham aceitado o nascimento, envelhecimento, doença e morte, ninguém conseguia resistir à tentação da longevidade. De repente, um dos professores ligou para eles e informou que Luo Yang havia se machucado jogando basquete e estava passando por uma cirurgia no hospital. À noite, eles foram visitá-lo. A operação foi bem sucedida e sua vida não estava mais em perigo. No entanto, devido à lesão na medula espinhal, seus membros inferiores estavam mais fracos. Sabendo que não poderia usar as pernas, Luo Yang estava considerando mudar de carreira e continuar seus estudos. Ele era um cara durão e não se importava com o que havia acontecido com ele. Ele só queria seguir em frente. O protagonista queria aceitá-lo como discípulo. Usando seus poderes, ele viu que havia uma agulha presa na coluna de Luo Yang. Usando seus poderes, ele removeu a agulha, permitindo que Luo Yang recuperasse o uso das pernas paralisadas. A agulha Yin era uma arma mágica refinada por monges que haviam superado a fundação da aura. Era uma arma oculta usada por pessoas comuns e monges de baixo nível. Aqueles que eram atacados com a agulha não sentiam a menor sensação. Após serem atingidos pela agulha, ficavam paralisados e alguns até morriam. O rei Hangzai conseguiu sobreviver até agora graças ao núcleo da lua. He Yuanfan e seu discípulo foram proibidos de promover seu método de cultivo, e Luo Yang foi atacado por uma agulha enquanto jogava basquete. Todos esses eventos estavam ligados. Algum tempo atrás, Luo Yang estava fazendo uma partida incrível. Sua habilidade de salto era tão boa que ele conseguia superar Zhang Qianhao. Na partida, ele bloqueou Zhang Qianhao novamente, mas depois de saltar, a parte inferior de seu corpo parou de se mover imediatamente. Por causa disso, ele caiu no chão e desmaiou.
Jiang Tianhao era um nome muito familiar para os protagonistas, mas ele não sabia o motivo. Na residência Xianxi, He Yuanfan e seu discípulo receberam a visita de um homem que podia voar e era mais poderoso do que o atual Rei Imortal. O homem tinha vindo descobrir de onde eles haviam conseguido o livro da zona de treinamento Xuantian. Apavorado, He Yuanfan revelou que o livro havia sido dado a eles pelo Rei Imortal não faz muito tempo, mas não revelou a localização do Rei Imortal. Os únicos que possuíam e dominavam as técnicas Xuantian eram a família Zhang e a família Ma. O homem acreditava que a família Ma os havia traído e infiltrado nos exercícios. Irritado, o homem os atacou com uma habilidade poderosa, mas para sua surpresa, os dois conseguiram escapar a tempo e se esconderam. Eles conseguiram escapar pela névoa graças às técnicas do livro que lhes foi dado pelos protagonistas. He Yuanfan não revelou a localização deles, sabendo que seriam mortos de qualquer forma. Depois de um tempo, o homem os encontrou novamente usando suas habilidades. He Yuanfan antecipou o ataque e derramou parte de sua aura na pintura deixada pelos protagonistas. E, pouco antes de serem atacados pelo homem, eles conseguiram se teletransportar a tempo. Depois de ver essa arma mágica, o homem teve certeza de que a família Ma os havia traído. Ele havia deixado uma marca neles, o que lhe permitia encontrá-los não importava onde se escondessem. Jiang Tianhao tinha o melhor potencial como jogador de basquete da história da ZBA. Ele se destacou não apenas no basquete, mas também no atletismo. Havia rumores sobre seu relacionamento com Heng Zai King. Ele havia recusado ofertas das melhores universidades para ficar com ela. Jiang Zhao havia verificado minuciosamente suas informações e encontrou algumas coisas estranhas. Quase todos os atletas que competiram contra ele não tiveram um bom destino e foram forçados a se aposentar. Alguns dias após entrar na Universidade Lujing, Jiang Tianhao teve um confronto com o ex-capitão do time de basquete, e pouco depois, o capitão Lin Jiang se retirou da universidade. A universidade escondeu os verdadeiros motivos de sua saída, mas várias pessoas descobriram que Jiang Tianhao havia quebrado o braço de Lin Jiang. Vários meses depois, ele competiu contra o melhor atleta do atletismo, mas o competidor quebrou a perna esquerda durante a competição e foi forçado a encerrar a carreira precocemente. Jiang Tianhao era uma presença muito perigosa para qualquer um que quisesse competir com ele, e foi por causa dele que o líder deles agora estava paralisado. A agulha havia sido extraída do corpo de Luoyang e foi criada por Tianhao. Ele havia drenado todo o líquido espiritual do corpo de Luoyang. O protagonista percebeu que o velho havia usado o artefato mágico de teletransporte e rapidamente se dirigiu ao local. O velho estava ferido e precisava descansar. O discípulo explicou que eles foram atacados por um homem voador que veio da mansão do mestre imortal para perguntar sobre as técnicas, e que o homem os atacou quando se recusaram a revelar as informações. O protagonista rapidamente percebeu que o velho voador já havia dominado o estágio de fundação, tornando seus discípulos incapazes de enfrentá-lo. Ele abriu um portal para o seu mundo para que os dois pudessem descansar. Neste mundo, eles só podiam se mover pela floresta, pois ir para outro lugar significaria morte certa, e nem mesmo o Rei Imortal seria capaz de salvá-los se perdessem. Neste mundo estava o corpo do jovem que havia pulado da montanha Wuhu. O Rei Imortal manteve seu corpo para revivê-lo depois de recuperar todo o seu poder. Os protagonistas não conseguiam reviver os mortos. O que aconteceu foi que esse estudante teve tanta sorte que, antes de sua alma desaparecer completamente, ela foi para seu mundo interior. Por causa disso, ele pôde ajudar sua alma a se reunir com seu corpo. Para não abandonar a universidade, Luoyang decidiu largar a carreira de educação física e começou a estudar ciência da computação. Ele era uma pessoa com grande força mental e os protagonistas queriam ajudá-lo a alcançar a imortalidade. Depois que a transmissão do velho foi bloqueada, vídeos estranhos começaram a ser postados nos fóruns. Vídeos mostrando uma pessoa com deficiência voltando a andar, um homem salvando uma criança de um carro sem se machucar e um prisioneiro com força sobre-humana destruindo uma cela. Depois de assistirem aos vídeos, eles decidiram tentar os métodos explicados no livro. Os quatro começaram a meditar, e o protagonista usou seu poder para transferir um pouco de sua energia espiritual para eles. Depois de se tornar imortal, ele adquiriu uma compreensão profunda dos céus e da terra, o que o levou a criar o livro da zona de treinamento Xuantian. O mais importante não era absorver energia espiritual, mas sim se adaptar ao ambiente energético. A energia espiritual era como uma onda, às vezes vinha e às vezes ia embora. A pessoa que dominava o Qi era como um recife na costa. O corpo dela não era movido por essas ondas. Se uma grande onda viesse, eles sobreviveriam, e se fosse pequena, permaneceriam onde estavam. Hong Quan e Jiang Zhao começaram a sentir dor nas pernas e ficaram cansados de usar essa técnica.
Isso acontecia porque nem todos podiam se tornar imortais. A realidade era cruel. Aqueles que não possuíam raízes espirituais eram inúteis, mesmo que aprendessem várias técnicas. Seus corpos não conseguiam conter energia espiritual, então suas habilidades físicas também eram fracas. Se alguém tentasse praticar essa técnica, seu corpo seria consumido. De acordo com a ciência moderna, a presença ou ausência de raízes espirituais estava registrada na informação genética. Se o usuário fosse imortal, era quase impossível modificar essa informação. Enquanto eles meditavam, trovões começaram a ribombar. Esses trovões vinham de seu líder, e um deles tentou acordá-lo, mas foi atingido por um raio ao tocar em seu corpo. Luoyang possuía a raiz espiritual da eletricidade, fazendo com que o céu se enchesse de nuvens escuras e trovões. Percebendo o perigo, o protagonista saiu da sala, e um olho gigante apareceu no céu. Esse olho o atacou com um raio, mas ele conseguiu detê-lo. Apesar de estar no reino QI, ele ainda tinha esse corpo mortal, o que fazia com que os raios quisessem lhe causar dano. À distância, um homem idoso e seu neto, ambos do reino do cristal de 75 segundos desde o avanço, estavam passeando. O velho imediatamente percebeu que um imortal estava causando essa catástrofe. O protagonista sentiu sua presença e, ao perceber o terrível poder dele, o velho fugiu em alta velocidade, levando o neto consigo. O livro da zona de treinamento Xuantian estava prestes a mudar o mundo. Hongquan e Zhang Zhao suspeitavam que o livro tinha algo a ver com o protagonista, já que esses eventos começaram a acontecer depois que ele entrou na universidade. Luoyang havia aceitado a raiz elétrica e todo o seu corpo estava envolto em eletricidade. Agora ele conseguia ficar de pé sozinho e, para testar a condição de suas pernas, pulou e ficou grudado no teto devido ao poder da raiz elétrica. Ao ver o poder crescente de Luoyang, o protagonista não pôde deixar de pensar que ele ultrapassaria seus próprios limites e entraria no estágio de cultivo de QI. Luoyang era sua estrela em ascensão. Finalmente, ele havia superado o primeiro estágio e já tinha 100 monges cultivando QI para ele. Na próxima etapa, ele precisava reunir mais 100 cultivadores que dominassem a técnica fundamental de Xuantian. Aos poucos, ele recuperou seu antigo poder ao conseguir superar o cultivo de QI. Sua base de cultivo estava se recuperando rápido demais, fazendo com que pequenas rupturas aparecessem em seu mundo. Seu poder estava vazando por essas fendas e o velho e o discípulo acreditavam que era o fim do mundo porque algo ruim havia acontecido com os protagonistas. O planeta Terra parecia prestes a explodir. Pássaros caíam do céu, animais enlouqueciam e as pessoas não conseguiam respirar. O protagonista retornou ao seu mundo e selou as fendas a tempo, restaurando tudo ao normal. Luoyang agora era o portador da raiz elétrica e não podia ser ignorado. Afinal, ele ainda era seu colega de quarto, então não podia saber sua verdadeira identidade. Ele ordenou que o velho e seu discípulo ajudassem Luoyang a estabelecer sua fundação de cultivo. Os 3 estudantes ficaram surpresos ao ver o velho e seu discípulo pessoalmente. O velho parabenizou Luoyang por completar com sucesso o cultivo de QI. Luoyang decidiu deixar os estudos de lado por um tempo e treinar com eles. Ele finalmente entendeu para quem havia perdido no jogo de basquete. O líder deles havia partido e o velho nem sequer lhes deu atenção. Ambos estavam com inveja do poder de Luoyang. O protagonista apareceu com mantimentos, mas Hongquan estava chateado com ele porque Luoyang tinha ido embora por causa dele. Mas Zhang Zehao recomendou a ele que eles também deveriam ler o livro, para que pudessem se juntar a eles e contribuir para a chegada do novo mundo. Zai Ting foi até o prédio dos homens em busca do protagonista. Todos os homens estavam apaixonados por ela e se perguntavam quem era o sortudo por quem ela estava esperando. O protagonista estava chegando ao prédio com seus colegas de dormitório. Quando ele se aproximou, ela fixou o olhar nele e agradeceu por tê-la ajudado na livraria. Ela tinha vindo vê-lo porque no outro dia ele havia recomendado que ela o visitasse quando se sentisse melhor. Como ele não lhe deu o número ou o endereço, ela decidiu ir até o prédio dos homens. Todos os estudantes estavam com ciúmes por ela ter vindo ver um idiota como ele. Jialing esclareceu que só o tinha encontrado uma vez na biblioteca e nada de estranho aconteceu. O protagonista sugeriu ir para um lugar tranquilo como a floresta, já que havia muita gente por perto. Ela ficou nervosa e começou a pensar coisas estranhas. Ao ouvir isso, Jialing insistiu em acompanhá-la para evitar qualquer atitude inadequada. Mas Zai Ting decidiu ir sozinha porque precisava discutir um assunto importante com ele. Hongquan e Zhang Zehao se sentiram fracassados, pois primeiro o líder deles despertou seu novo poder e agora o protagonista estava se dando bem com a garota mais popular da universidade. Os dois foram para a pequena floresta Lujing, um lugar sagrado para o amor juvenil. Casais que tinham encontros nesse lugar terminavam com um desfecho especial. Os estudantes ficaram furiosos e queriam queimar a floresta, querendo matá-lo.
Quando avançaram um pouco mais fundo na floresta, ele perguntou se ela sentia calafrios no corpo ou desmaiava de vez em quando e se em seus sonhos ela sempre via uma luz muito brilhante crescendo no mar. Ela ficou surpresa porque nunca tinha contado a ninguém sobre seus sonhos. Ele sabia dos sonhos dela porque um velho amigo seu também sofria da mesma doença, mas conseguiu se curar e ainda estava vivo. Essa doença era muito difícil de curar. Nem mesmo o curandeiro da família dela conseguia mais do que aliviar alguns sintomas. Quando ela tinha 5 anos, foi consultar um médico, mas após uma análise médica extensa, o médico não encontrou nenhuma doença. Então seu pai decidiu levá-la a um velho monge que recitou uma receita que havia sido usada por seus antepassados. Mas não importava quantos médicos a examinassem ou quantos remédios ela tomasse, ela não se sentia melhor. Sua condição piorava a cada ano e, quando ficava doente, sentia como se milhares de formigas estivessem rastejando por todo o seu corpo. Ao perceber que ela não estava melhorando, seu pai a levou até Zhang Liu, um ancestral da família Zhang, junto com Qian Hao. Com um toque, Zhang Liu curou os principais sintomas dela e recomendou ao pai que a levasse regularmente à casa deles para aliviar o sofrimento causado por esses sintomas. Ele percebeu que ela não estava realmente doente, segundo o cultivador, mas sim que alguém havia lançado uma maldição sobre ela e o velho estava se aproveitando disso. O protagonista recomendou que ela fechasse os olhos. Ao tocar sua testa, ele transferiu diretamente parte de sua base de cultivo para ela, enviando informações sobre a raiz espiritual da lua e a técnica dos 7 segredos da lua para o conhecimento espiritual dela. Dessa forma, seria fácil para ela dominar a raiz da lua. Frases começaram a ressoar em sua mente. Taozita, ultimamente o nada é a verdade absoluta, a arma incorpora muitas mudanças, o Dao é invencível, as pessoas possuem almas, almas que contêm o Dao. Após essa transferência de informações, ela começou a sentir uma sensação de calor. Essa sensação era devido ao seu corpo superaquecer com as informações recém-adquiridas. Ele havia ativado a raiz espiritual da lua dentro do corpo dela. Tudo o que ela precisava fazer agora era sentar, respirar e meditar de acordo com as técnicas que ele lhe ensinara. Quando ela ativou sua raiz, tudo ao seu redor começou a congelar, porque coisas terríveis sempre aconteciam quando a raiz era ativada pela primeira vez. Se Xia Ling, a antiga portadora da raiz da lua, não tivesse morrido, ela teria se tornado a rainha imortal. Do lado de fora da floresta, Jiang Yuanhu, um seguidor de Qian Hao, ligou para ele para informar que sua amada havia ido para a floresta com um estranho. Ao ver as fotos, Qian Hao ficou furioso e tudo o que conseguia pensar era em eliminar os protagonistas. Yuanhu e Qian Hao chegaram imediatamente. Eles não sabiam que havia outros cultivadores de Qi além deles na universidade. Esse território pertencia à família Zhang, e qualquer pessoa que fosse cultivadora precisava se apresentar primeiro à família Zhang. Mas, para o protagonista, era vergonhoso ser escravo de uma família que não tinha liberdade. Yuan Yu o atacou, esperando derrotá-lo, já que estavam em maior número. Yuan Hu usou sua melhor habilidade chamada Punho do Tigre e atacou, mas para sua surpresa, seu soco foi parado pelo protagonista usando apenas 2 dedos. Ele tinha tantos recursos ao seu redor e havia treinado por vários anos para alcançar um nível moderado de cultivo. O rei imortal achava que ele era um inútil. Com apenas um ataque, ele derrotou Yuan Hu, lançando-o vários metros para trás. Ele podia sentir seu poder retornando pouco a pouco. Qian Hao havia usado recentemente parte de seu Qi de cultivo, então ainda precisava de vários dias para se recuperar. Atualmente, ele tinha a mesma quantidade de Qi que Yuan Yu, que foi derrotado com um único golpe. A melhor opção de Qian Hao era distrair o protagonista até que os especialistas de sua família chegassem. Qian Hao disse a ele que Han Jiqing fazia parte de sua família Zhang. Ela sofria de várias doenças desde muito jovem. Qian Hao recomendou que não lhe ensinassem cultivo, pois isso só a deixaria mais doente. Ele propôs um acordo. Queria Jiqing e, em troca, fingiria que nada havia acontecido. O protagonista recusou. Qian Hao não podia permitir que a lua espiritual de Han Jiqing despertasse. Ele queria roubar a raiz da lua e transplantá-la para o próprio corpo usando uma técnica proibida. Qian Hao usou o talismã dos 5 trovões e atacou o rei imortal. Raios atingiram seu corpo, mas ele era resistente ao trovão divino. Qian Hao ficou surpreso por seu ataque não ter sequer arranhado o adversário. Ele pegou a agulha que usou contra Luo Ying no jogo de basquete e rapidamente atacou o protagonista. No entanto, ele desviou rapidamente. Ao ver que ele havia desviado, Qian Hao lançou a agulha em Jiqing, mas, pouco antes de atingi-la, o rei imortal conseguiu pegá-la a tempo e destruí-la. Não demorou para o protagonista perceber que ele era o infame Qian Hao de quem tanto ouvira falar. Ele iria proteger Jiqing para que ela pudesse continuar cultivando de acordo com o método que ele lhe ensinara.
Aos poucos, ela estava superando seus limites, e Tian Hao não podia permitir isso. Ele tirou uma arma mágica secreta chamada Espada Qingyun e avançou rapidamente em direção a ela, implorando para que parasse, ou então enfrentaria as consequências. Quando ele atacou, sua arma secreta foi parada pelo Rei Imortal com apenas uma mão. Usando seu poder, ele conseguiu capturar Tian Hao e o advertiu que, se atacasse novamente, não hesitaria em tirar sua vida. Tian Hao ficou confuso, pois não conseguia resistir aos ataques dele, nem mesmo com seu atual nível de cultivo de Qi. Ele não tinha muito tempo restante para que seu ancestral transplantasse a raiz nele, e com isso, ele ascenderia como um cultivador imortal. Agora, essa esperança havia desaparecido, então ele pegou sua pílula Yuji e a engoliu.